Graças e paz, queridos. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Nós te agradecemos, Pai, por esse período que nós tivemos, que nós entregamos a Ti. Adoração, cânticos. Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui, de termos o privilégio de sermos os Teus filhos, participantes, herdeiros e co-herdeiros junto com Cristo. Muito obrigado, é o que nós te pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, Senhor, que nossa mente esteja totalmente obediente, cativa e obediente a Ti, Cristo. Ó Deus, nós te louvamos, nós declaramos que os nossos olhos do nosso entendimento nesta manhã venha a ser aberto e que nós possamos desfrutar um pouco mais da Sua palavra, da revelação da Sua palavra e do mover do Teu Espírito sobre nós. É o que nós queremos nessa manhã. Eu creio, Senhor, que curas vão acontecer nessa manhã. Milagres podem acontecer nessa manhã, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, mas Tu és Deus, e nós cremos nos Deus que nós servimos, e o nome dEle é Jesus Cristo, aquele que desceu e ao mesmo tempo subiu, levando cativo e cativeiro, e dando dons aos homens, e é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Eu creio que nós não vamos mudar algumas canções, como por exemplo, nós cantamos essa última canção agora, e normalmente a pessoa que faz essa canção, que inspira essa canção pelo Espírito, esse louvor que nós cantamos, o final nós mudamos. O final diz assim: dou a Ti a adoração, dia e noite. Deixa eu dizer algo para você, pelo Espírito, eu vou falar isso com muito temor. Nós não temos que mudar nossas canções, nós temos que mudar as nossas atitudes. Se nós não damos a Deus louvor dia e noite, passamos a dar dia e noite a Deus aquilo que Ele merece. Sabe o que acontece? Nós estamos pegando uma via mais fácil. Nós estamos enquadrando o Evangelho naquilo que é mais fácil. E a palavra que o Senhor colocou no meu espírito para ministrar aos nossos corações dessa manhã é fundamentos da fé. Nós queremos burlar o sistema de Deus. E o sistema de Deus ninguém pode burlar. Você pode burlar um sistema do computador, mas o sistema de Deus ninguém burla. Porque Deus tem princípios. E se não andarmos no princípio, você pode ser quem você é. Você pode ter a estatura que você tem. Você pode ter a influência que você tem. Deus não vai fazer, porque Ele não muda a sua palavra. Amém? Deus permanece fiel à sua palavra. Então eu queria dar um conselho para você. Vamos mudar a nossa atitude. Não vamos mudar as canções. Vamos mudar as nossas atitudes. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu procuro adorar a Deus 24 horas. Eu procuro, não estou dizendo para você que eu já consegui. Se nós não tentarmos fazer as coisas, nós nunca vamos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. A Bíblia diz que nós temos que chegar à estatura de varão, o quê? Perfeito. Então, irmãos, tem muitos de vocês que não chegaram, talvez eu não cheguei, mas o importante é a gente pegar o caminho certo. Vamos parar com alguns chagões que a gente vive. Vamos viver o Evangelho intensamente. Eu acredito que nesse tempo que nós estamos vivendo, é possível sim Deus operar milagres no nosso meio. Ainda que tem escândalos por aí, ainda que tem igrejas por aí pregando um outro Evangelho, não importa o que eles pregam, importa o que eu e você cremos, e aquilo que nós acreditamos, e acabou. Irmãos, essa semana foi algo, Deus ministrou muitas coisas no meu espírito, e uma delas, apóstolo, foi o seguinte: Ricardo, vocês falam tanto do inferno que vocês esquecem do paraíso. Vocês falam tanto do pecado, as pessoas estão tão apavoradas com o inferno e com o pecado que elas esquecem da Nova Jerusalém. Elas esquecem do Salvador, elas esquecem daquele que veio, que morreu, que entregou a sua vida, que desceu nas profundezas, pegou cativo e cativeiro. Sabe o que é isso, irmãos? O Senhor pegou o passarinho e a gaiola, e Ele subiu nas alturas e levou o cativo e cativeiro.
levou tudo, Ele nos libertou por completo. Por completo. E eu vejo pessoas na internet e falando, e criticando igrejas, e falando disso, e falando daquilo, esquece de falar do autor da vida. As pessoas estão mais impressionadas com o inferno do que impressionadas com Jesus, com o que Ele pode fazer. Mas eu creio que nós vamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Abra comigo Mateus. Capítulo 7. Tudo o que eu falo aqui, irmãos, eu tenho temor a Deus. Eu passo mal antes de subir aqui. Dá dor de barriga, dá nervosismo, pelo temor a Deus. Eu não posso falar aquilo que é da minha carne, porque eu vou ser cobrado. Amém? Eu não durmo a noite direito. Era 3 horas da manhã, eu estava orando e meditando na palavra. Por quê? Porque eu preciso falar daquilo que está no coração de Deus para a sua vida, que você que veio aqui nessa manhã. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 24. A base do que Deus me deu para ministrar aos vossos corações, aos nossos corações, falando sobre fundamentos da fé, a base é Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, não são alguns, são todo aquele. Ele generaliza, ele põe todo mundo no mesmo pacote, ele diz todo aquele. Pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, não é só ouvir, tem que ser doa-te adoração. É de noite, então vamos praticar, irmãos. Vamos praticar e não vamos mudar os nossos cânticos, vamos mudar o nosso comportamento. Os que praticam, assemelhei ao homem, ou seja, eu comparo ao homem prudente que edificou a sua casa onde? Sobre a rocha. Aqui o Senhor falou no meu espírito: Ricardo, quando eu digo rocha, não é porque é difícil de você construir uma casa na rocha. Eu já pensei assim também. É que debaixo da construção há um fundamento, há um alicerce. Esse prédio que nós estamos aqui, deve ter, cada sapata dessa deve ter o quê? Um saco de cimento, apóstolo? Quantas pessoas o senhor tinha quando o senhor construiu isso aqui? Quantas pessoas da igreja tinha quando o senhor construiu isso aqui? Quantas pessoas? 150 mesmo. Hoje cabe quantas? Quantas? Umas 500, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que cabe 500 pessoas? Porque o prédio foi construído para 500 pessoas. A estrutura foi fundamentada para um prédio para 500 pessoas. E aqui o Senhor, Ele falava assim para mim: Ricardo, se você não fizer um bom fundamento, você não pode construir um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto andar. A vida cristã, o ministério da nossa vida, da nossa casa, tem que ser exatamente como diz em Mateus capítulo 7, tem que ser fundamentada na rocha. Ou seja, tem que ter um bom fundamento. Todo ministério, toda vida cristã tem que ter fundamento. Porque se não tiver fundamento, a gente não consegue construir uma vida cristã e nem um ministério. Por que o ministério de muitos homens que pregam o evangelho, que começam a crescer aí, começam a ser conhecidos pela mídia, por que muitos desmoronam? Porque construíram o seu ministério sem fundamento. Deus usa, irmãos. Deus usa porque em Mateus 24, Ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A Bíblia está dizendo de pessoas que curavam, faziam maravilhas. Então Deus usa, irmão.
Só que Ele dá um tempo para mim, para você se arrepender do nosso pecado, do nosso erro, do caminho que nós estamos trilhando. Foi assim com a vida de Sansão. Deus deu um tempo para Sansão. Sansão, cuidado, você está brincando com a unção. Deus deu um tempo, só que chegou uma hora que cortou. Por quê? Porque Deus é misericordioso, Ele nos dá um tempo para a gente se arrepender daquilo que nós estamos fazendo, que não agrada a Ele. E o fundamento de uma casa, ela tem que ser muito bem trabalhada. E o fundamento de uma vida cristã tem que ser muito bem trabalhado. Passaram homens de Deus aqui ministrando a palavra. Domingo passado, o irmão Paulo, o diácono Paulo, ministrou uma palavra tremenda, que falava sobre oração, é um fundamento do evangelho. Amém? É um fundamento do evangelho. E quando o Senhor me deu essa palavra, primeiro Ele me levou em Mateus capítulo 7, que diz que aquele homem que constrói a sua casa em uma rocha, pode vir o vento que vier, pode vir a chuva que vier, mas a casa permanece firme. O fundamento de uma vida cristã, irmãos, quando é fundamentada, a sua vida cristã é fundamentada na palavra, no poder de Deus. Pode vir enfermidade, pode vir chuva, pode vir tempestade, a sua casa espiritual permanece inabalável. Por quê? Porque nós temos fundamentos na palavra. Ontem a minha irmã me ligou, falou: Ri, eu quero pedir perdão. Eu falei: por quê? Ela falou: porque já tem dias que eu não consigo orar pelo nosso pai. Eu falo: por quê, filha? Ela falou: porque eu não sei, eu fui bloqueada e essa noite o Espírito Santo falou comigo e diz assim para mim que eu tenho poder e eu sou uma filha escolhida e eu posso orar pelo meu pai, mas eu não conseguia orar pelo meu pai porque parece que havia um bloqueio, eu não conseguia ver meu pai numa cama de um hospital, num leito. O meu pai tem 65 dias que está na UTI. E, irmãos, todas as vezes que eu vou lá, eu imponho a mão sobre ele, e eu profetizo, e eu oro, e eu declaro. Por quê, irmãos? Porque é a palavra. E se Deus recolher, Deus recolheu, mas enquanto Ele tiver vida, eu vou declarar a palavra. E aí, apóstolo, sabe qual que é o problema nesses últimos dias? E se, irmão, o se é do diabo, não é de Deus. Porque em nenhum momento, irmãos, o Senhor, Deus, Jesus, Ele te turbiou, não, em dois pensamentos, não. Nenhum momento você vai ver Jesus duvidando do Pai, não creou, você não vai ver em nenhum momento Jesus. Ele confiava, ele acreditava naquilo que ele recebeu do Pai. Irmãos, e nós temos o mesmo Deus, o mesmo Pai de Jesus é o meu e é o seu, amém? Aonde eu quero chegar? Que, irmãos, quando nós temos um fundamento que é a palavra, alguém se levanta contra a tua vida, irmão. Você está pensando que já não se levantaram contra a minha vida? Muitas, diversas vezes. Mas eu estou fundamentado na palavra. Eu não recuo. Quando Deus fala comigo, eu não recuo. Eu não recuo, irmãos. E vou dizer uma coisa para você. Eu quero que vocês sejam testemunho. Isso ele está gravando. A minha vida é do Senhor e Ele tira a minha vida quando Ele quiser. Se Ele quiser tirar minha vida essa semana, eu estou preparado para subir para o Senhor. Mas eu não recuo mais, nunca mais eu quero recuar. Por quê? Porque eu quero permanecer na presença do Senhor. Eu quero colocar lenha nessa fogueira que Deus acendeu dentro do meu espírito. E todo dia pela manhã, eu acordo de manhã, eu lembro daquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu sou grato naquilo que Deus fez. E eu coloco lenha na fogueira. Todo dia pela manhã eu coloco lenha na fogueira. É a palavra. Levítico 6,12. Está escrito. Está escrito ou não está? Abra comigo Hebreus, capítulo 11. Pastor, o senhor grita demais. Você não viu o meu Deus ainda, quando Ele quer fazer barulho.
Sabe aquelas discussões? Você é arminiano, você é... Como é que é? Arminiano, qual mais aí? Calvinista. O que você é, pastor? Eu falo, eu sou pentecostal. Bom, que negócio de doido é esse aí? Eu vou ficar me pegando eu calvinista. Eu não quero saber disso, irmão. Eu quero saber da palavra. Tem gente que você vê na discussão aí na internet. Não, porque você é o quê? Porque você é calvinista. Irmão, pelo amor, vamos para a Bíblia. Irmão, eu sou pentecostal. Aonde está escrito? Lá em Atos capítulo 1. O Pentecoste veio, batizou todo mundo, cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo, amém? Acabou. Mas você é metido. Não, irmão, se ser metido é ser cheio do Espírito Santo, então eu sou. Eu quero ser cheio do Espírito ainda mais, amém? Quem quer aqui ser cheio do Espírito Santo? Irmão, deixa a cadeia se quebrar na tua vida hoje, dessa religião. Não fica preso, não. Você fica com medo do homem, fica com medo das coisas, fica com medo do diabo. Irmão, se liberta nessa manhã, se desprende. Aquilo que o Senhor estiver falando no teu espírito, obedeça, amém? Hebreus capítulo 11 diz assim, versículo 1. Versículo 1 de Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que nem ou não se veem. Parou aí. Irmãos, eu podia passar o dia inteiro só ministrando sobre o versículo 1 do capítulo 11. Vamos lá. Ora, a fé é. Aí ele já diz, não será e nem foi. Ela. Tem professores de português aqui? Tem alguém aqui que é professor de português? Irmã, verbo o quê? Como é que é? Espera aí que vocês vão ouvir. É verbo o quê? Terceira pessoa do presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é. Significa verbo presente. Não é futuro e nem passado. Fala comigo. O fundamento, a fé é. Diga, a fé é. Não será. Significa que a fé é presente. É agora. Não é amanhã e nem foi. É agora. O que significa? Que nós temos que viver o melhor de Deus quando? Vocês estão entendendo ou não? A fé é verbo presente. Agora ele vai explicar o que é. É o fundamento. É o firme. Significa que além de ser fundamento, ele é o quê? Firme. Então vamos lá. Mateus capítulo 7 diz que aquele homem que constrói a sua casa num fundamento. Pode vir a chuva, pode vir o vento, ela não vai cair. Então vamos lá. Um homem espiritual. Quem aqui hoje se tornou homem espiritual? Quem Deus gerou de novo no espírito? Levanta a mão. Então você é um homem espiritual. Então vamos lá. Vamos para as coisas espirituais. Ora, a fé é o firme fundamento. Então, o que eu entendo com isso? Que um cristão, se ele não andar na fé, ele não anda nos fundamentos. Ele não anda nos fundamentos que Deus tem. Significa que você e eu podemos ter uma vida cristã que se vier uma chuva, se vier um vento, nós vamos ser abalados. Por quê? Porque um dos fundamentos do cristianismo, do evangelho, do reino é o quê? A fé. Outra coisa, a Bíblia diz, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Irmão, quem espera alguma coisa gera expectativa. Ou não? Quem aqui está esperando algo da parte do Senhor, levanta a mão. Tem que ser gerada uma expectativa em você. Sabe qual é o problema? Você vê nós viemos para a igreja e não tem expectativa. Quando nós cantamos os louvores, muitas vezes nós cantamos sem expectativa. Irmãos, vamos entronizar Deus e Jesus em tudo que nós fazemos.
seja uma palma. Vamos introduzir Jesus e Deus na nossa palma. Aqui, ó. Oh, glória! Oh, Jesus! Aqui toda honra, toda glória, todo louvor. Amém? Introduzir Deus, Cristo, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós cantamos, em tudo que nós somos. Introduz Cristo. Vai ajudar alguém, ajude olhando quem? Para Cristo, porque se você olhar para a pessoa amanhã, ela é ingrata com você, você deixa de fazer para outros. Por que você deixa de fazer? Porque você não fez para o centro, você não fez para Cristo, você fez para a pessoa. O dia que ela te decepcionou, você deixa de fazer para as outras pessoas. Por isso que eu ajudo as pessoas e ajudo. Tem um morando lá agora comigo, vou mandar para Minas essa semana. Quantos já coloquei para morar comigo? Perdi as contas. Quantos me decepcionaram? Perdi as contas. Só que, irmãos, tem um que não me decepciona. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu nunca me decepciono com ele. Ele me surpreende a cada dia, ele me surpreende. Eu acordo de manhã, ele me surpreende, ele me dá esse sol maravilhoso. Eu acordo de manhã, ele me surpreende, porque eu tenho a alegria do Espírito que dinheiro não pode comprar. Fundamentos, expectativa. Quem tem esperança espera, quem espera tem expectativa. Sabe o que acontece, irmão? Sabe por que muitos de nós aqui não recebemos as coisas do Senhor? O Paulo falava aqui, irmãos, Daniel orou por 21 dias. A Bíblia diz que desde o primeiro dia o Senhor ouviu a sua oração. Só que a Bíblia relata que ele não parou de orar. Houve uma luta travada no mundo espiritual. Um demônio se colocou de frente ao anjo Gabriel, que era um anjo mensageiro. Porque você pode ver que Gabriel, toda vez quando ele se manifestava, era para levar uma mensagem para alguém. Gabriel talvez não era um anjo de guerra. Só que aí, irmãos, o Senhor olhou e falou: parou, Gabriel, segura aí. Eu vou mandar um pouquinho mais forte, não é muito não, mas é um pouquinho só, você vai ver, eu não vou nem pôr minha mão. Vai lá, anjo. Mandou Miguel, irmão. Estourou tudo, pronto, a oração foi ouvida, chegou até ele. Por quê? Porque foi travada uma batalha no mundo espiritual. Sabe por que muitas vitórias não chegou ao povo de Deus? Porque não tem expectativa, não tem esperança. Viu, irmã? Não desiste dele. Não desiste. Não desiste. E ainda que as pessoas dizem para você, vai. Eu ligo com você nessa terra agora, que a Bíblia diz que aquele que ligar nessa terra, que concordar aqui é ligado no céu. Nós estamos declarando perante a igreja que a vida do seu filho é do Senhor e que Satanás não vai tocar na vida dele. Satanás pode tocar na saúde, pode tocar nas coisas, mas a vida dele o Senhor não vai permitir, irmãos, porque ele é um menino que é escolhido do Senhor. E quem crê, tem esperança, expectativa, é isso. E quem tem expectativa, irmãos, tem reação para tudo isso. Nós vamos ver na palavra que quem acredita, quem crê, tem atitude. A fé não pode ser só falada, ela tem que ser vivida. Tem que ter atitudes. Nós vamos ver na palavra homens, mulheres que teve atitudes, Odilon, atitudes. Um homem subiu na figueira para ver quem? Cristo, Jesus. Por que ele subiu naquela figueira? Porque ele queria, havia uma expectativa, e a expectativa daquele homem foi correspondida. Como? Porque Jesus foi pousar na casa dele. Se ele não tivesse tido aquelas atitudes, aquela expectativa, Jesus não tinha ido dormir, ou por repousar. Dormir não, quando eu falo dormir é passar a noite na casa daquele homem. Por quê? Porque ele tinha expectativa. Aquele cego Bartimeu, irmão, se a gente for falar aqui, pessoas que tiveram atitudes, sabe o que falta para nós? A gente ora, irmãos, por uma pessoa, ela não é curada, a gente não ora mais. Sabe o que nós temos que fazer? Orar, 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 até...
não persistimos porque não temos coragem. Somos frouxos. Não temos coragem de persistir. Ah, irmão, já orei 10 vezes. Vamos orar a 11ª, 10ª. Eu estava lendo uma biografia de um dos avivalistas desses últimos tempos aí. Ele orou por 10 vezes, se não me engano, por um morto. Ele mandou, levanta aí. Orou, caiu. Levanta aí, orou, caiu. Você já pensou se é eu e você num cemitério? A gente faz, sabe o quê? Levanta o homem aí. Segura aí, diácono. Receba a vida, em nome de Jesus. A gente vira as costas. Segura aí, não deixa ele cair não. Quando a gente passa o portão, a gente pode soltar. Por quê? Porque se ele não ressuscitar, a gente não passa vergonha. Irmão, o evangelho não é isso. Evangelho não é isso. Nós temos que persistir. Nós temos que persistir naquilo que Deus tem para nós. Se você nessa manhã, você tem uma enfermidade, até o final do culto nós vamos orar por você, amém? E eu creio que pessoas aqui vão ser curadas, não é porque eu estou pregando, não, é porque a palavra do Senhor é verdadeira, ela não volta vazia, ela tem um destino. E nós vamos orar e vamos orar e vamos orar até você receber a cura. Deus me deu essa palavra, sabe que dia? O mês acho que passado, eu falei com uma irmã, ela está aqui. Uma irmã que a filha dela estava com um problema de saúde, e ela até falou para mim, pastor, eu queria que você orasse por ela. Ela está aqui, é uma senhorinha baixinha. Eu encontrei ela lá na entrada hoje, cadê ela? Você falou que um dia você foi curada aí, eu orei por você, acho que você foi curado no negócio da coluna. Cadê você? Você está aí, irmã? Eu encontrei ela lá na entrada hoje. O que acontece, apóstolo? Tem pessoas aqui que a gente ora, elas são curadas. A Bíblia diz, irmãos, que o testemunho é para edificar a nossa fé. Você que foi curado ou curada, você tem que dar testemunho. Irmãos, mas testemunho verdadeiro. Não pega o microfone para você vir falar, olha, sabe o que quer, meu irmão? Meu cachorro estava passando mal, eu dei um remédio para ele e ficou bom. Não é isso não, irmãos. O que eu quero dizer para vocês são testemunhos verdadeiros. Olha, Deus me curou. Eu estava assim, Deus me curou. Sabe o que acontece com o povo? O povo é edificado, isso tem que acontecer no nosso meio. Pessoas que são curadas no nosso meio, a gente não fica sabendo. Sabe o que acontece, irmãos? Não edificam a nossa fé, por quê? Porque a irmã guardou para ela. Você pode ver que Jesus falava, vai lá e anuncia. Para quê? Para que eles possam acreditar também naquilo que eu posso fazer. Amém? Então a fé é um fundamento do evangelho. Cadê a irmã? Você está aí? Amém. Obrigado, viu, querida? Você foi curada, não foi, irmã, aqui? Espera aí. O diabo não nos envergonha, não, irmão. Muita dor nos pulmões. Muita dor nos pulmões. Fui curada. A benção. Você sabia que essa irmã tinha sido curada? Pode olhar, irmão. Você sabia que essa irmã tinha sido curada dos pulmões? Você sabia, não? Agora você está sabendo. Nem eu sabia. Ela falou para mim ali fora. Foi um dia de oração aqui. Aplauda o Senhor. Isso. Toda a honra, Jesus, é tua, Senhor. Toda a glória é sua, Pai. Foi num dia assim, sabe, Luci, que você pegou aqui o microfone. Foi um dia assim. Um dia que Deus usou alguém, orou, profetizou, pastores orou, foi curada. O que eu quero dizer para você, irmãos, que nós temos que praticar o evangelho. O evangelho tem que ser praticado, tem que ser vivido. Amém? É o firme fundamento das coisas que se... Quem está esperando no Senhor aqui? Então, irmãos, as suas forças serão renovadas. Você vai correr e não vai se cansar. Porque o Senhor te dará asas para você voar no Espírito. Amém? E a prova... A doutora Karina está lá dentro. Tem mais alguém que está fazendo advocacia aqui? Tem? Direito? Ô Dilon, você é uma pessoa boa para isso aí. Uma pergunta. Quando você tem uma prova perante um juiz, uma prova, e o que você me diz sobre isso? Tem que testemunhar a verdade. A verdade. E essa testemunhar a verdade é o quê? É uma prova. É uma prova. E quando acontece... E se o juiz perceber que foi mentira, certamente você perdeu o processo. E se ele
Aí ele dá a sentença favorável. Vamos lá. Então, se tem uma prova, a Bíblia é uma prova das coisas do Senhor? Os testemunhos que tem aqui é uma prova? É ou não? Abraão, Isaac, Noé, Enoque, é uma prova ou não? É ou não? Te faço uma pergunta. Se é uma prova, tem dúvida? A sentença já foi dada, irmão. Ele tá dizendo aqui, ó, é a prova das coisas que não se vê, ou seja, nós não podemos andar por vistas. Já foi provado para mim e para você que é possível. É possível todo aquele que... Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que aí o Senhor ministrava no meu coração esse primeiro versículo aqui, dizendo assim para mim, eu falava, Senhor, mas a prova das coisas que não vêm, traz uma revelação maior no meu espírito sobre isso. Ele falou assim, é claro, quando eu estava lá em Gênesis, lá na criação da terra, das coisas, criação de tudo, aí eu fui lá, a Bíblia diz assim, que a terra era sem forma e... Te faço uma pergunta, poderia ter alguma coisa boa disso? Poderia, se alguém dissesse, e Deus disse, e ouve. Então vamos lá, se Deus disse ouve, se a terra era sem forma e vazia, e se ouve em cima daquilo que era sem forma e vazia, aquilo que você vê que é sem forma e vazia, sabe o que é necessário, irmãos? Falar, profetizar, declarar, porque aquilo que é sem forma e vazia pode se tornar algo sobrenatural da parte de Deus, se eu e você nessa manhã crer, porque Deus é assim, irmãos. Era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre, irmãos, disse o Espírito, no vale de ossos secos, oh meu Deus, domingo passado, o irmão Paulo dizia assim, ossos, ouve a palavra de quem? Mas ossos não têm ouvido. Irmãos, não procura ouvido em ossos, sabe por quê? Até quem não tem ouvido, ouve a palavra do Senhor, quando Deus manda profetizar, nada fica no lugar. Deus faz, irmão, cria ouvido onde não tem, para ouvir e se movimentar. A gente fica procurando o ouvido do osso, o osso não tem ouvido e nunca vai ter, só que a palavra do Senhor, ela tem poder para penetrar até aquilo que não ouve. Deus pode criar um ouvido para ela ouvir e se movimentar, que foi o que aconteceu no Vale de Ossos Secos. E a gente fica olhando, mas isso, mas aquilo, mas porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. A gente coloca um monte e esquecemos de viver aquilo que Deus mandou viver. Não, porque tem que ungir com óleo. Não, tem que ungir sem óleo. Mas vem cá, quem cura é o óleo? Ou não é o óleo? A minha, a sua fé serve para quê? Irmão, tem óleo, unge com óleo. Não tem óleo, vai sem óleo. Mas a fé, ela tem que ser exercitada. Amém ou não? Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Se não estiver entendendo, fala, Senhor, misericórdia desse homem. Amém? Irmãos, nós temos que viver o melhor de Deus. O melhor de Deus. Pastor, você é empolgado, irmão? Não sei se eu sou... pode ser que eu seja empolgado. Eu me considero avivado. Não tenho tempo ruim com nada, minha esposa sabe, está aí. Vou visitar meu pai, eu vou ali. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado. 65 dias praticamente num leito de um hospital na UTI. Eu chego lá, irmãos, eu falo, ô Pâncreas, você está me ouvindo? O cara é doido. Irmão, é loucura, o evangelho é loucura. Existem dois mundos. Existem duas verdades. Existem duas verdades. Eu vou te explicar agora o que é isso. O que o Espírito Santo me revelou. Existe a verdade terrena.
Qual que é a verdade terrena? Você chega na igreja e está com dor de cabeça. Você tem dor de cabeça ou não? Tem, está aí. Agora existe uma verdade espiritual. Você é necessário você ficar com ela? Então vamos lá. Sabe qual que é o problema? A gente faz vista grossa para o problema. Irmã, e aí, como é que tá as coisas? Aí você está com uma enfermidade, você fala assim, falaram que eu estou com uma enfermidade, mas eu creio que eu não estou. Não, irmão, isso é ilusão. Você tem a enfermidade. Só que ela não precisa ficar aí. Então, quando você vai orar, você tem que falar com a enfermidade. Oi? Eles falam, essa enfermidade é minha, a minha enfermidade. Não é isso. Não é isso. Jesus levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si. Amém? Então, irmãos, fala, enfermidade. Enfermidade, está ouvindo? Não é minha. Você entrou aí de intruso. Vai embora. Porque Cristo levou sobre si algumas enfermidades. Algumas enfermidades. Algumas enfermidades. Todas as enfermidades Cristo levou consigo na cruz do Calvário. Você pode se alegrar no Espírito? Hã? Então, irmãos, essa enfermidade que está no seu corpo agora, ela não é sua. Ela não é sua e ela vai sair de você pelo nome do Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo de Nazaré. Vocês estão entendendo, igreja? O Senhor está se movimentando nesta manhã nas nossas vidas aqui. Receba no Espírito, não perca o que Deus tem para mim e para você nessa manhã. Graça e paz, Ricardo. Uma vez eu estava com uma enfermidade no ombro direito. Eu não conseguia levantar o ombro, nem fazer nada. O braço não levantava. Fui no médico, o médico falou, isso não tem cura. O dia que você descobrir a cura, você vai ficar milionária. Ele falou, você vai ter que fazer fisioterapia, vai levando. Eu falei, aí veio, o pastor orou por mim uma vez, o pastor orou, na hora eu não fui curada, mas olha só o detalhe, eu falei, não, eu tomo posse da minha bênção, em nome de Jesus, eu fui declarando a cura, declarando a cura, o diabo vinha jogar na minha orelha, você não vai ser curada? Eu falei, vou sim, porque o Senhor já levou todas as minhas enfermidades. Um dia eu estava em casa, de repente, pum, a cura. Fui curada, fui liberta, em nome de Jesus. Irmãos, Deus é bom, Ele é poderoso. Tem quanto tempo isso? 1 ano? Então, irmãos, Deus opera ou não opera? Opera ou não opera? O que nós temos que fazer? Declarar a palavra, exercitar a palavra, crer na palavra. Amém? A fé é o firme fundamento. Eu e você temos que ter uma vida de vitória andando em fé. Nós temos que andar em fé, andar em fé, andar em fé. Pastor, apóstolo Dirceu, Deus já te usou tremendamente nesse lugar ou não? Já? E vai usar mais, eu creio nisso. Amém? Nós temos que começar a nos levantarmos e começarmos a orar. E não vamos desistir não, irmãos, porque Deus tem algo sobrenatural para esta casa. Deus tem, você não está entendendo não, irmão. Deus tem algo sobrenatural para você, neste lugar. Oh, glória! Marcos 8:22 diz o quê? Temos que ser insistente aonde? Na oração. Pastor, estou com dor aqui no joelho, ora. Pum. Passou não, ora de novo. Não, nós vamos ficar aqui 1 hora. Mas nós vamos ser mais insistente do que a dor. Ela vai ter que ir embora no nome de Jesus. Amém?
porque Deus é poderosíssimo, Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, porque há um poder em mim e em você nessa manhã, e o nome dEle é Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo do Senhor está em nós. Irmãos, nós temos que nos movimentar em Deus. A unção dos santos, nós temos unção. Quem é santo aqui, levanta a mão. Tem uma unção sobre mim e sobre você, amém? A unção do Senhor está sobre nós, amém? Nesse, a unção do Senhor está sobre você. A última doença agora dos últimos séculos é a depressão, irmãos. A alegria do Senhor, irmãos, a alegria do Senhor. A alegria do Senhor. A igreja precisa se alegrar em Deus, se alegrar em Deus, se alegrar em Deus, se alegrar em Deus, para que a sua alma, o seu espírito venha ser obediente à palavra. Pastor, se estiver passando um louvor e eu chorar, é sentimentalismo, não sei, irmão, mas a tua alma está sendo alimentada pelo Espírito. Deixa ela comer, deixa ela comer, deixa ela comer. Eu choro, eu grito, irmãos, é eu com Deus, eu tenho um particular com Deus. Eu fui muito rebelde, então hoje eu tenho que ser muito obediente à minha rebeldia. E cada um, Deus usa de uma forma. Você já viu o pastor Rodrigo ministrando? Que palavra tremenda, é um mestre na palavra. Às vezes eu quero ser mais, não consigo. Eu não consigo, irmãos. É isso aí, Deus me chamou para ser assim, e eu vou ser assim, irmãos. Deus chamou cada um, o apóstolo Dirceu de um jeito, Samuel de um jeito, pastor Francisco de um jeito, pastor Nília de um jeito, cada um de um jeito, mas Deus usa assim. Deixa Deus te usar do jeito que Ele te chamou, não queira ser como ninguém. Porque eu vi, não, irmãos, deixa Deus falar com você. Se Deus quer te usar assim, deixa Ele te usar assim, mas seja obediente. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor no segundo versículo. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que era aparente. O que ele está dizendo aqui, olha, o mundo ele não era do jeito que é hoje, ele era sem forma e vazia, mas por causa da palavra ele foi criado, e hoje o que você vê não era isso. Eu postei ontem à noite assim no Face uma palavra que dizia assim, olha, a sua confissão hoje pode mudar o seu amanhã. O que significa isso, irmãos? Vamos mudar o nosso vocabulário, vamos mudar o nosso vocabulário, vamos mudar o nosso vocabulário, vamos mudar a maneira de falar. O que nós declaramos tem poder. Nós não entendemos ainda que a palavra tem poder, a palavra que sai da minha e da sua boca tem poder. Por isso, nós não podemos falar palavra torpe. O que é palavra torpe? É palavra que não edifica, seja ela uma palavra feia ou não, mas se não edifica é palavra torpe. Deus tem o melhor para nós, Napoleão. Firme fundamento. Nós precisamos andar na fé. Andar em fé é o firme fundamento. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Romanos 14. Romanos 14, 23 diz assim, todos acharam? Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé, é o quê?
aqui ele está dizendo sobre os versículos de cima. Chega na tua casa e você lê. Só que a última parte do versículo, ele não está falando só do que está em cima, ele fala de tudo. Ele diz assim, ó, e tudo que não é de fé, é o quê? É o quê? Então, irmãos, a gente às vezes acha que pecado é só o quê? Prostituição, vício, mentira. Mas e a falta de fé? É o quê? A falta de fé é o quê, Nino? O que está escrito aí? Quem está dizendo isso? Sou eu, irmãos? Eu que estou dizendo isso? Quem está dizendo isso, pastor? Hã? É o escritor aos Romanos. O Senhor Jesus Cristo revelado pelo Espírito Santo. Quem está dizendo isso, irmãos? É o Espírito do Senhor para nós, amém? É o Espírito do Senhor, porque os homens foram inspirados por quem? Então, irmãos, quem está falando isso para mim, para você, é o Senhor, pela boca dos nossos amados irmãos. A falta de fé é pecado, Betinho. Então, irmãos, tem duas coisas que nós podemos estar cometendo sem a gente saber. Uma é a falta de fé, que é pecado. Segundo, abra em Hebreus, de novo, vamos lá. Hebreus capítulo 11 novamente. Hebreus 11, 6. Então vamos lá. A fé é o firme fundamento, e a falta dela é pecado. Então nós não tem meio termo. Ou você anda na fé, ou você não anda na fé. Porque nós que conhecemos o Senhor, não tem meio termo, irmão. Ou nós andamos na fé, ou nós andamos sem fé. Se nós andarmos na fé, é o firme fundamento. Se a gente não andar na fé, nós estamos no pecado. Muitas vezes nós vamos pecar pela falta de fé. Olha o que diz mais, a palavra do Senhor, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de quem, igreja? De Deus, creia que Ele existe e que Ele é o quê? Galardoador. É só dos que o buscam, não é de todos. O segredo está aqui. Muitas pessoas estão na igreja, mas não buscam a Deus. Irmão, buscar a Deus é buscar as coisas do reino de Deus, é buscar o Senhor, é ter tempo com Deus, é ter relacionamento com Deus. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele não está dizendo só daqueles que acreditam, mas também daqueles que o buscam. Quem crê, busca. Quem crê, irmãos, tem atitude. Amém? A nossa atitude declara e revela quem nós somos em fé. A nossa atitude, ela declara quem nós somos em fé. É galardoador. Sabe o que é galardoador? É uma pessoa que presenteia. Então, irmão, sabe o que eu quero dizer para vocês? Vasos e vasilhas do Senhor. Deus tem o melhor para mim e para você. Quando nós buscamos o Senhor, Ele tem para mim e para você galardão, presentes que Deus tem para mim e para você. E sabe qual o maior presente que eu recebi nesses últimos dias? A minha família toda nos pés do Senhor. Não tem preço que paga isso, irmãos. Mas Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Se você crê nesta manhã, Deus tem muito mais. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você abra agora segunda carta aos Coríntios. Capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto,
O mesmo Espírito, de quê? Mesmo Espírito do quê? Irmãos, o mesmo Espírito de fé dos amados irmãos que escreveram a palavra, que foram inspirados pelo Espírito, é o mesmo Espírito que opera em nós. É o mesmo Espírito. Ele diz mais, e temos portanto o mesmo Espírito de fé, como está escrito, cri, por isso, aí ele diz, e nós cremos, e também por isso, será que ele imitou alguém, irmãos? Deus. O Senhor disse o que lá em Gênesis? Haja e... Sabe por que Paulo diz, eu criei, por isso falei? Porque a atitude de alguém que crê é declarar o que acredita. Nós temos que mudar o nosso vocabulário. Valmir, muda o nosso vocabulário. Senhor, nos ajude nessa manhã a mudar o nosso vocabulário. Na justiça eu tenho um processo que não saiu ainda, como diz o pastor já sempre nos alerta isso, se for verídico vai sair, se não for não vai sair. Só que irmãos, é verídico, não sai, porque nós não declaramos, não cremos. Se acorda pela manhã e fala, Senhor, eu coloco diante da tua presença a vida daquele juiz abençoado que vai lá assinar o papel. Toca no coração daquele homem, Senhor, aquele meu processo que está escondido. A minha esposa não gosta, eu falo, não tem problema. Senhor, obrigado pela vida do Asaf. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Se Deus já sabia, eu creio, porque foi o Senhor que colocou no meu coração para colocar o nome dele de Asaf. Deus já sabia que o nome dele seria esse. Eu orei. Obrigado, Senhor. Obrigado. Irmãos, eu fico tão radiante com Deus, porque gera o que no meu coração? Você começa a declarar, sabe o que gera no teu coração? Fé. Porque a palavra tem poder. Por que ela tem poder? Vamos lá. O senhor está lá unção aí. Porque é de Deus, não nossa. Eu ia responder isso. Porque a palavra, irmãos, a palavra que eu vos falo. De quem é essa palavra? É do Senhor, irmãos. A palavra do Senhor, ela tem espírito e vida, irmãos. Ela tem espírito e vida. Então quando nós falamos osso, aquilo que é morto, recebe o quê? Vida. Sabe por quê, irmãos? A palavra é do autor da vida, aquele que criou todas as coisas, e ela tem poder quando nós declaramos, amém? Nós não podemos andar por vistas, nós temos que andar pela palavra. Se a palavra falar para mim, dá 10 cambalhotas, que alguma coisa vai acontecer. Não duvide. Eu quero encerrar agora com um capítulo da Bíblia. Oi, apóstolo. Vamos lá. Essa palavra tem mexido comigo demais esses últimos dias. É 6,63 de João. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Glória a Deus, você crê nisso, irmãos? Você crê nisso, igreja? Você crê nisso? A carne para nada, mas e o Espírito? Ele nos vivifica, Ele nos traz vida onde não há vida, amém? Ele nos traz vida onde não há vida, amém? Então, irmãos, tudo é possível, 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 tudo é possível ao que crê. Você pode não ter boa leitura,
Você pode não ter eloquência, você pode não saber ler direito aqui, mas aquilo que você ouvir, aquilo que você entender, se você crer, irmãos, Deus vai fazer um reboliço na sua vida nessa manhã. Deus vai fazer um reboliço na sua vida nessa manhã. Amém? Amém? O que a fé não é? A fé não é fingimento. Aonde está isso? Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. A fé não é fingimento. A fé não é sentimento. E a fé não é desejo. O desejo pode existir na tua vida. Só que fé, é certeza. Fé é certeza, não é sentimento, não é fingimento. Amém? E não é sentimento. Eu quero que o meu filho se converta. Não, irmãos. Eu creio que o meu filho vai se converter. Amém? Sentimento, fingimento e desejo não opera na fé. A fé é a certeza do quê? Das coisas que os meus olhos não veem, mas daquilo que a palavra declara. Amém? Irmãos, vamos começar a declarar mais. Vamos começar a falar mais da palavra, declarar a palavra aqui, ó. Karina estava dizendo que as nossas crianças têm o que? A palavra onde? No coração. Na onde? Na sua boca. Quando eles estão ali fazendo a prova, irmãos, o Espírito Santo lembra eles do quê? Da palavra. Amém? A palavra do Senhor. Amém? Quero que você abra aí em segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis. Capítulo 4. Eu quero ler a partir do versículo 1. Diz assim, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, o teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa, diga-me o que você tem na sua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não, irmão, Deus nunca faz pouco. Deus nunca faz pouco. Quando Ele transborda. Irmãos, nosso Deus é maravilhoso. O que Ele diz mais? Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam o que eles traziam? Os vasos, e elas os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a teu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quem tem fé tem atitude. Olha, vai lá e pega os vasos.
pega os vasos. E pegar dos vizinhos. E não pega pouco não, irmãos. Sabe o que eu quero dizer para você? Quem tem fé tem atitude. Ela foi lá e começou. Me dá aqui, me dá 2 vasos. Me dá aqui 2 vasilhas. Por favor. Para que é? Não, eu preciso. Me dá, você pode me emprestar? Me dá 2 vasos, me dá. Tinha azeite, irmãos? Não. Só que conforme as vasilhas iam chegando, Deus dá o que nós precisamos. Acabou as vasilhas, o azeite. Eu acredito, agora eu vou falar por mim. Se tivesse chego mais uns 3, 4, o azeite voltava a cair de novo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é poderoso, Deus é poderoso, Deus é poderoso, Deus é poderoso, Deus é poderoso. O que eu quero dizer para você nessa manhã, tenha atitude de fé. A fé tem que ter atitude. Se você não tiver atitude, você nunca... Eu vou cutucar você, o Espírito Santo está mandando. Se você não se posicionar na questão do teu terreno, você nunca vai ter atitude de fé. E não fique bravo com ela não. Tá? Sabe por quê, irmão? Deus tem algo tão grande para fazer na tua vida. É um desejo do seu coração, então vai e faça. Toma, pum. Irmãos, para Pedro andar sobre as águas, ele teve que ver um tapete vermelho. O que ele fez? É um passo. Sabe o que nós temos que fazer? Atitude. Atitude. E quando nós temos atitude, Deus cria o milagre, amém? Pela nossa atitude, pela nossa fé. Porque, irmão, mas é pela atitude, não é pela fé. E quem tem fé não tem atitude? Se você tem atitude é porque você creu. Então quando você tem atitude, Deus vai e cria o milagre. Você crê nisso? Você crê nisso? É isso. Na minha casa tem um quarto de hóspede, para hospedar lá. Quem vem de fora, e o dia que o Azaf nascer já tem um quartinho para ele. Está lá, irmão. Eu construí, nós reformamos tudo. Deus está permitindo a gente terminar um outro banheirinho, por quê? Porque aí a gente consegue dar um banho nele, né? Porque naquele lá não tinha como dar banho, é muito pequeno. Estou indo, irmão. Pastor, mas é quando? Irmão, não sei, eu acordo todo dia. Todo dia eu creio, 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 todo dia eu creio e declaro, todo dia eu creio e declaro, todo dia eu creio e declaro. Eu creio. Eu creio, ela fica brava, vocês não sabem, mas eu não tenho problema não. Porque quando o Espírito fala comigo, irmãos, acabou. Acabou, quando Deus fala comigo e quando Ele fala com você, acabou. Então o que eu quero dizer para você nessa manhã, dê um passo de fé. Dê um passo de fé. Dê um passo de fé. O Senhor está aqui nessa manhã movimentando as suas águas sobre nossas vidas. Deus está aqui nessa manhã movimentando as suas águas sobre as nossas vidas. Eu quero declarar sobre você nessa manhã um tempo novo do Espírito sobre você. Eu quero declarar que a fé que você tem, ela será aumentada. Deixa o Espírito Santo aumentar a sua fé no teu coração. No teu coração. A Bíblia diz que aquele que crê com o coração, então a fé ela tem que entrar no seu coração. Deixa o Senhor, Ele manifestar no teu coração nessa manhã. E amadurece teu coração, não endurece teu coração. Deixa Deus falar com você. Deixa o Espírito Santo falar com você. Não fica colocando desculpa para Deus. Não fica colocando obstáculos para Deus. Não fica procurando ouvido nos ossos. Profetiza, filha do homem. Profetiza, filho do homem. Porque o Senhor fará esses ossos se tornar um exército poderoso. Um exército poderoso. E Deus fará coisas tremendas sobre a tua vida e a minha vida. Ei, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Amém? Amém? Você que está enfermo. Você que está enfermo. Eu quero que você saia do seu lugar e nós vamos orar por você. Enfermidade física, irmão. Você que tem enfermidade na alma. O Espírito do Senhor vai te curar nessa manhã. De toda depressão, de toda opressão do inferno.
Amém? Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. A unção do Senhor está sobre nós. 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 Há uma unção do Espírito aqui nessa manhã. A unção de cura nessa manhã aqui. Há uma unção de cura nessa manhã aqui. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus, pode se sentar. Deus te abençoe poderosamente, amém? Saia com essa palavra. Saia com isso. Quem tem fé tem atitude. Quem crê, declara, amém? Deus abençoe sua vida e até a noite, se assim Deus permitir.